Fala, meus queridos, Júlio César Teodoro aqui, farmacêutico, nutricionista, e eu tô aqui para poder te ajudar a emagrecer mais rápido. Bom, hoje nós vamos falar sobre enzima para emagrecer a barriga. Quais são os tipos de enzima, o que a gente pode estar utilizando, o que não pode estar utilizando e quais são os principais conceitos na hora da utilização. Bom, esse vídeo aqui ele é um pouco técnico, só que é também para você que está buscando conhecimento para poder fazer o uso, fazer as aplicações. Você que aí é um paciente e tem curiosidade de saber como que funciona a lipoenzimática e se realmente ela funciona. Então já se inscreve, curte, é extremamente importante você estar inscrito e curtir para que todos esses conteúdos aqui cheguem para você e você consiga emagrecer mais rápido. Participe do nosso grupo Destruição das Gorduras, primeiro link aqui da descrição. O que acontece? A enzima, por si só, eu gosto de dividir ela em três categorias, certo? As três categorias são lipolíticas, venotrópicas e as osmóticas. O que significa isso, Júlio? Espera aí que eu vou te explicar tintim por tintim. Afinal de contas, primeira etapa, o que é a enzima? A enzima é um catalisador de resultados. E o que é um catalisador? Um acelerador de resultados. Então a enzima nada mais é do que um acelerador de resultados. Vai acelerar aquilo que você deseja. Você quer eliminar gordura da barriga, então ela vai acelerar o resultado de eliminar gordura na barriga. Mas já tem que estar acontecendo um processo. Que processo é esse? O processo de emagrecimento por si só. A base do emagrecimento é uma boa prática de atividade física e rotinas saudáveis. Então isso aí a gente está no primeiro ponto. Não vou falar mais nesse ponto. As enzimas lipolíticas são as que fazem lipólise, certo? Ou lise celular. O que significa isso? Elas, na maioria dos casos, vão quebrar gordura ou vão quebrar barreiras celulares. Isso aí vai depender bastante da mescla que o profissional vai estar utilizando. Que mescla é essa? Pode ser a própria mescla que ele montou, a mescla que o profissional, que a indústria vendeu para ele. Mas basicamente, quais são esses ativos, Júlio? As lipólise, certo? Os lipolíticos que fazem quebra de gordura, nós podemos citar exemplo como cafeína e ioimbina. Estão vendo aqui, ó? Eu dividi nessas três categorias porque os lipolíticos, a gente tem aqui os de lise celular, certo? Que é o desoxocolato de sódio, que é o lipossoma de girassol, que eles têm a principal função de destruir barreira celular. Que barreira celular é essa? Nosso corpo, ele deposita gordura em células. Que células são essas? Células adipócitas. Os adipócitos é onde armazenam a gordura, os triglicerídeos, os trigliceróis ali, na forma de gordura compacta para o processo de emagrecimento. Só que aí entra alguns detalhes que a gente tem que avaliar. Qual que é o tipo de gordura que o seu paciente tem ou que é a sua gordura? Aquela gordura abdominal que é bem compacta, a gente tem que mesclar e colocar quantidades mais superiores de lipolíticos de quebra de barreira, tipo um desoxocolato. Então, o que vai determinar a quantidade de desoxocolato é a compactação daquela gordura. Quanto mais compactado, mais a gente precisa dissolver aquela gordura. Primeiro ponto esclarecido. Então, gordura muito compacta, maiores níveis de lipolíticos. A partir do momento que a gente utilizou os lipolíticos, igual uma mescla ali que vai ioimbina, cafeína e desoxocolato, certo? A gente já tem uma mescla potencialmente lipolítica. Eu gosto de colocar pelo menos um venotrópico. O que é um venotrópico? É um tipo de medicamento que vai fazer uma vasodilatação periférica ali, trazer... O que é vasodilatação? Nas extremidades, trazer sangue para essa extremidade e circular um processo de sangue, um circulatório ali, mais intenso e mais de limpeza. O que significa isso? Quanto mais fluxo sanguíneo. E não é tipo vasos sanguíneos, não. É a capilarização. Os capilares sanguíneos que passam ali trazem nutrientes e fazem a limpeza daquelas células que foram emulsificadas e foram inflamadas.
Sim, porque o processo de destruição causa uma leve inflamação. E aí, então, que tipo de venotrópico, Júlio? Uma benzopirona, uma pentoxofilina, são excelentes ativos que fazem essa retirada, essa limpeza. E aí entra o osmótico. O osmótico é soro fisiológico. Os anestésicos são utilizados aqui, eu nem coloquei, porque eles fazem parte da composição da mescla do profissional. Isso aí é mais aqui entre eu e você que está pensando em fazer a enzima. O osmótico é o soro fisiológico que vai vir, certo? E fazer um desequilíbrio osmótico. Você que recorda um pouquinho aí do ensino médio, aquele equilíbrio osmótico é onde vai ter uma troca, certo, de líquidos através da pressão. Então, quando a gente injeta um pouco de soro fisiológico, a pressão osmótica vai fazer aquela célula ali ela ter um leve estresse, uma leve pressão, juntamente com aqueles outros ativos. Então vai acontecer a retirada da gordura daquele local, através de uma pressão, leve pressão. Então, a gente tem ativos que vão quebrar a gordura, que vão quebrar as células, que vão trazer sangue para aquela região e fazer um processo de limpeza, e a gente tem ativos que vão fazer um desequilíbrio osmótico ali, que vai fazer uma pressão interna para externalizar aquela gordura. Então, a gente chegou nesse principal ponto. E eu coloquei essa pressão osmótica aqui como ultrassom, porque a gente tem um método também de ultrassom que é utilizado nas sessões, não junto com os ativos, certo? Nunca use o ultrassom junto com os ativos, porque é uma barreira, você vai perder o efeito do medicamento ou do ultrassom, um dos dois não vai dar certo. Se for utilizar pressão osmótica e ultrassom, qual que é a função do ultrassom? Causar um estresse celular ali, um rompimento de barreira e retirar a gordura. Então deve ser utilizado pressão osmótica mais ultrassom sozinho. Então é uma questão de organização estrutural do seu físico, certo? Você imagina aí como que é o seu corpo. Você tem celulite? Você tem gordura localizada? Seu percentual de gordura é acima de 40%? Então são pontos principais que devem ser avaliados e muito bem orientados para você não se frustrar na hora da utilização das enzimas, porque a gente tem que fazer um alinhamento de expectativa, porque a enzima, ela dá efeito de lipoaspiração? Sim, ela dá efeito de lipoaspiração, ela vai arrancar aquela gordura ali. É na primeira sessão? Não, são ao longo de algumas sessões. 10, 12, 15 sessões a gente consegue fazer essa eliminação dessa gordura ao longo de processos, estratégia. E o profissional, certo? No caso eu, gosto de ir orientando você de, olha, vamos aplicar mais no flanco, vamos aplicar um pouquinho mais no culote, porque vai reduzir a gordura, vai fazer um desenho da sua silhueta. O visagismo, aquela estrutural ali, não é só emagrecer, é emagrecer e ficar visivelmente agradável aos olhos da beleza natural. É isso aí que eu acho interessante de orientar e de a gente falar aqui. É que não é só eliminar a gordura, não é só ter o abdômen chapado. É você, certo, ter consciência que o seu corpo ele tem uma determinada estrutura. O alongamento das suas pernas, o alongamento do quadril, a sua cintura, e é a gente fazer essa proporção, certo? Esse proporcionalmente, aonde a gente vai fazer as aplicações e você vai conseguir visualizar os resultados. Então, as enzimas para a gordura localizada são extremamente funcionais, efetivas, desde que utilizadas com estratégia, nunca descartando a utilização de dietas, certo? Dietas, medicamentos orais, porque a gente vai fazer um uso de medicamento mesodérmico ali na pele, sim, mas não descarta a organização de outras funções, tipo fome, sono, estresse, ansiedade, que são todos fatores comprometedores do processo de emagrecimento. E isso fica um assunto para um próximo vídeo, certo? Para mais informações como essa, me segue lá no Instagram, julioteodoro.farm. Tchau, tchau, grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.